E aí, pessoal, vamos falar das rescisões de contrato e o que isso representa também nos reforços do Grêmio? Precisamos discutir isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas se antes não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com investimento de R$67. Entre no link, entenda um pouco mais dessa atividade aí, uma renda extra sempre é importante. Gente, vamos tratar das rescisões de contrato com o Grêmio. O assunto no momento é a rescisão de Paulo Vitor. E impactou quando todos receberam a informação de que Paulo Vitor custaria para o Grêmio R$5 milhões para rescindir o seu contrato. Contrato este foi renovado em 2019 e que vai até o final de 2022. R$5 milhões. O Grêmio precisa reforçar. O Grêmio custa caro por mês. E parece estar aí a explicação da dificuldade do Grêmio. O Grêmio não consegue colocar nenhum dos jogadores daquela leva gigantesca que foi contratada e que hoje, de certa maneira, apenas custa para o Grêmio. O Grêmio não consegue colocar em lugar nenhum. Por quê? Porque o Grêmio inflacionou estupidamente a sua relação com os jogadores. O Grêmio inflacionou. Todos são muito caros. Todos os jogadores, de alguma forma, quando saem daqui, não conseguem um clube que pague nem a metade do que o Grêmio paga. E isso transformou em um grande problema e em uma coisa fictícia. E essa é a grande questão e é isso que eu quero colocar para vocês. Colocou uma forma não verdadeira do Grêmio tratar a sua capacidade de investimento como algo que dê potencial ao Grêmio. Não dá. A gente fala de Paulo Vitor, tem Vitor Ferraz, tem Everton Cardoso, tem o próprio Paulo Miranda, jogadores que não fazem parte dos planos diretos do Grêmio e que custam muito aos cofres. Eu separei alguns dos jogadores que saíram daqui sem muito legado e que tiraram muito dinheiro do Grêmio. E eu não vou falar, o termo não é tirar dinheiro do Grêmio, em que o Grêmio investiu mal e acabou pagando caro por isso. Nós temos, por exemplo, o goleiro do Vasco da Gama lá, o Vanderlei, que a rescisão, e aí eu pego dados que a imprensa, não tem nada aqui de relatório interno do Grêmio, mas eu pego dados da imprensa. O Grêmio teve o custo de 1,5 milhão, 1,5 milhão, ou seja, para rescindir com o Vanderlei, que tinha contrato até o final desse ano. Com o André, lembram do André? O Grêmio gastou 4,5 milhões de reais. Com o Thiago Neves, o Grêmio gastou 3,4 milhões para mandar embora. Com o Tardelli, que todos valorizaram quando saiu, o Grêmio gastou 3 milhões de reais. Lembrando que muitos dos jogadores que deixaram o Grêmio em meio a contratos, ou o Grêmio paga parte do salário, ou o Grêmio parcelou por bastante tempo. Essa é a realidade. Esse é um caso que o Grêmio precisa refletir. Nós estamos em relação, nesse momento, discutindo possibilidades de reforços. O Grêmio não consegue se desfazer desse grupo e acaba utilizando Léo Pereira, Ricardinho, Juan, jogadores da base que custam muito menos aos cofres do Grêmio e que, de certa maneira, ainda tem alguma chance de investimento. Esses aqui, o Grêmio contratou a fundo perdido e ainda teve que pagar caro depois para poder mandar embora, para poder reequacionar. Eu faço essa reflexão nesse momento porque me parece importante. Vocês conseguem imaginar Paulo Vitor atuando, mas o Grêmio está falando em contratar um goleiro experiente. Não será o mesmo caso? Não será a mesma coisa? Será que o Grêmio vai repetir esses erros? E aí a gente fala, o Grêmio precisa de um lateral, o Grêmio precisa do zagueiro, Que modelo de jogador o Grêmio vai trazer? Um modelo de jogador nota 5, que custa 10 vezes, 6 vezes, 7 vezes o que custam os meninos da base e vão jogar um pouco e vão deixar de jogar? E vão virar apenas custo para o Grêmio? É claro que o Grêmio precisa fazer uma reflexão e muitas vezes até internamente discutir o que a gente errou. O fato é que a partir de 2017, janeiro de 17 para cá, onde o Grêmio começou
a contratar muito, já na gestão Renato Portaluppi à frente do vestiário do Grêmio, e passaram por ali muitos homens do futebol. O fato é que o resultado disso, ele está muito mais nas finanças do que no departamento de futebol e no resultado de campo. Essa é a grande verdade. Esse ano o Grêmio contratou apenas 3 jogadores. Contratou o Rafinha, que já está sendo contestado, o Thiago Santos, que me parece um grande acerto, e em cima disso a gente precisa valorizar. Então o Grêmio quase, neste momento, precisa tentar compreender as suas questões para, a partir daí, tentar tirar algo positivo. Quando o Grêmio saiu com dinheiro às compras, foi um fracasso. Eu tenho dito que Filipão precisa da chave mesmo. Da chave mesmo. Os 2 últimos contratados no ano passado, ainda sobre a gestão, no caso de Paulo Luz, com o Klaus Câmara, se não me engano, ainda no departamento de futebol. Klaus Câmara, que foi uma tragédia do ponto de vista de contratações. Mas, e eu não vou nunca botar a culpa em Klaus Câmara tão somente, porque ele tinha chefe. Essa não vai cair, não. Ah, ele errou. Não, ele tinha chefe. E o Grêmio errou muito, até mesmo em manter um profissional que há muito tempo contratava e dava errado. O contrato de Thiago Neves, por exemplo, é um absurdo, mas o contrato de Diogo Barbosa também é um absurdo e os valores são gigantes. Gigantes. Ele joga mais meia dúzia de jogos e o Grêmio vai ter que depositar mais dinheiro para o Palmeiras. E assim tem feito. O Grêmio não tem... faz investimentos em jogadores que não são aproveitados em outros clubes e acabam chegando aqui e repetindo o que faziam lá, ou seja, virando apenas um encargo pro departamento financeiro. Essa realidade, esse status precisa mudar. Os nomes citados pelo Grêmio agora, Paulinho, o nome de Juliano, o nome de Roger Guedes, claro que são nomes maiores. E talvez aí o Grêmio possa fazer investimentos maiores, mas em posições e em situações onde a chance de dar certo também é muito maior. Essa relação é que me parece fundamental. O Grêmio não pode perder isso. O Grêmio não pode perder a ideia de que precisa refletir em cima exatamente dos seus erros. Essa notícia de Paulo Vitor é uma notícia que deixa um impacto grande porque mexe com o financeiro. Essas que eu passei para vocês aqui, da mesma maneira. O Grêmio errou tanto que comprometeu parte do seu investimento aqui. E é ilusório achar que a folha de pagamento do Grêmio ela é grande e que isso demonstra potencial. Não demonstra. Porque quando tu olha os meninos, tu vê que o Grêmio usa muito mais os mais baratos do que os jogadores que foram contratados, que vieram de fora e que não agregaram. Chegou a hora de pensar um pouco mais sobre isso. Terminar essa fase, que tem ainda alguns jogadores, Everton Cardoso, Vitor Ferraz, Paulo Miranda e também o Paulo Vitor. E a partir daí, quando pensar em investimento, bom, tem dinheiro para investir, gasta caro, porque senão o Grêmio vai mais uma vez entrar nessa roda e a gente viu de 2017 para cá que essa roda não rodou. A verdade é essa. Eu sei que machuca, eu sei que é ruim, mas a gente precisa dizer 5 milhões para rescindir com o Paulo Vitor, pelo menos essa é a informação, e aí a gente tem que falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.